Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1 ao versículo 11 diz: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Este é um texto que nos traz uma grande esperança, um grande fortalecimento. É o tipo de texto que nos mantém motivado dentro dessa busca, desse relacionamento com Deus. Mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque a gente pode ver dentro do texto que Deus não nos abandona, Ele está conosco, mesmo diante dos nossos fracassos sucessivos. O primeiro verso: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos traz toda esta ideia, todo este conceito que a gente tem sobre a nossa relação com Deus, a relação que foi afetada pela desobediência de Adão e que fez separação entre o homem e Deus. E dentro de uma ação de linguagem jurídica, Jesus nos tornou aptos a estarmos novamente diante de Deus, em paz com Deus, nos justificando. Nós somos réus, culpados, passíveis do juízo, mas o nosso Senhor Jesus assumiu o nosso lugar, tomou as nossas dores, as nossas culpas, pecado que era nosso, Ele tomou sobre si e morreu a nosso favor para nos redimir diante de Deus. E todo aquele que crê nesta palavra, neste sacrifício, ele tem a sua vida justificada diante de Deus. Não é que, no caso, a pessoa se transforme em alguém bom, simplesmente. Não. Nós ainda somos maus, nós ainda somos ruins.
mas Ele nos justifica diante de Deus e nos dá paz com Deus. E a paz com Deus não é a paz sentimental, não é a paz como o mundo a busca. Até o próprio Jesus falou que a minha paz eu vou-la dou e não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a gente pode estar triste, a gente pode estar frustrado, a gente pode estar no pior dia da nossa vida, mas ainda assim a gente temos paz com Deus. Porque essa paz aqui não está se referindo a nenhum sentimento interior simplesmente, mas ele está falando das consequências que o pecado teve sobre a humanidade. As consequências do pecado de Adão, eles são anuladas em Cristo. E nós temos toda a liberdade de estarmos diante do Senhor. Como na passagem em que o véu é rasgado de alto a baixo, e dentro daquele costume judaico, em que apenas o sacerdote passava além daquele véu uma vez por ano, esse véu está rasgado e agora qualquer um de nós pode atravessar. Pela graça de Deus, qualquer um está diante dele. Ou como nas linguagens de outras nações, no que diz respeito aos reis, que um rei não recebia ninguém de qualquer maneira, tinha que ter uma intervenção, ele tinha que estar num bom dia, se ele quisesse receber essa pessoa. Então Jesus faz também nessa linguagem simbólica essa função daquele que consegue nos colocar diante do Rei, que é Deus a todo instante, a todo momento. Então essa é a paz, esse é o direito de estarmos diante do Senhor, mas não é um direito que nós o conquistamos, mas é um direito que Ele nos cedeu pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa ação de fé, ela nos coloca diante desta graça, a graça de Deus com todos os seus benefícios. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos estar diante do Senhor, nós não merecemos o perdão do Senhor, mas Ele age de bom grado e Ele nos ama de uma forma que nós não conseguimos mensurar o amor de Deus para conosco. E a entrada que nós temos a esta graça por esta fé, ela vem com todos os benefícios de restauração, de justificação, de conversão, nos colocando diante do Senhor, nos dando acesso à esperança da glória de Deus, na esperança do triunfo de Deus, de que todos os seus projetos, eles serão estabelecidos e junto com o seu estabelecimento, nós não seremos condenados e sim abençoados em novos céus, nova terra, com um novo corpo, um corpo incorruptível, que tudo aquilo que foi designado por Deus se cumprirá cabalmente, porque Ele triunfa, Ele é glorioso. E esta ação de Deus, ela não é temerosa a nós, ao contrário, ela é razão de nossa esperança, porque a gente já não precisa mais ter medo de que Deus venha finalizar os seus projetos, porque a esperança que nos foi dada é que nós fazemos parte da parte boa finalizada do projeto, que estaremos diante do Senhor. Isso nos torna firme diante de Deus. E nos gloriamos no Senhor, nos gloriamos no seu projeto, nos gloriamos no sacrifício de Cristo. E dentro dos processos que Ele realiza em nossas vidas para a nossa maturidade espiritual. Porque ao confessarmos a Cristo, há uma necessidade de crescimento espiritual. E
como que isso se procede? Muitas vezes a gente quer fugir desse crescimento, mas aí o que se dá? A nós, as nossas vidas são colocadas em tribulações ou provações, com o intuito não de nos castigar, não de nos humilhar, mas de nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente para chegar à varonilidade de vida espiritual perfeita e agradável a Deus. E todas as vezes que a gente foge desse processo, nós impedimos esse crescimento. Mas aqueles que têm a convicção real, aqueles que realmente aceitam a chamada do Senhor, ele passa por essa tribulação, por essas provações, e os benefícios dessas tribulações vão vindo à vida daquele que se submete a esse teste, essa aprovação de Deus. Porque a tribulação, ela vai produzir a paciência. A tribulação vai produzir a paciência, a capacidade de saber esperar, a capacidade de ter um caráter modelado, a capacidade de se submeter ao Senhor e de esperar no Senhor. E à medida que isso vai se dando, nós vamos adquirindo experiência com Deus. Experiência que é válida para nós e válida para o nosso próximo. A validade que essa experiência tem para nós é de que a cada dificuldade, a cada luta, a gente vai olhar para trás e vai lembrar, poxa, o Senhor me livrou daquela situação, o Senhor esteve comigo naquela outra. Então essa que está aqui diante da gente, essa nova dificuldade, essa nova luta, ela também será superada. Porque o Senhor nos deu vitória tanto em outros quanto nos dará nessa. E também tem a validade de fortalecer a algum outro irmão que está passando por alguma dificuldade, alguma situação semelhante à situação da qual nós passamos, e aí nós podemos servir de referência, a nossa experiência pode servir de referência para que esta vida, para que esta pessoa não se desanime. A gente pode dizer, não, eu já passei por algo semelhante a isso, Deus me deu a vitória. E de repente a vida daquele que tem essa experiência com Deus vai servir de inspiração para que outros também possam suportar as tribulações, as lutas, as provações, para adquirirem paciência e experiência e servirem de modelo de fé para outros que virão após ele. E essa experiência que nós adquirimos, ela nos remete novamente à esperança. A esperança cada vez mais fortalecida. Sabe quando você é novo convertido, a gente crê, mas a gente tem muitas perguntas, muitas indagações, muitos questionamentos. E não é uma questão de você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tem coisa que por mais que você conheça, você não questiona muito. Mas quando a gente vai tendo a vida calejada na fé, as perguntas vão saindo. As perguntas vão sendo sanadas, não por respostas previsíveis, mas pela experiência da vida que vivemos com Deus, pela segurança, pelo desenvolvimento do relacionamento. E isso vai nos dando cada vez mais firmeza diante de Deus. Essa esperança vai cada vez se enraizando cada vez mais, a nível que acaba a confusão. Acaba as dúvidas que, vez ou outra, transtornam um novo ingressado no Evangelho. Porque a partir desse processo de evolução ou de crescimento espiritual, é possível chegar a um nível de que as coisas não trarão mais confusão, coisas bobas. Se eu vou comer carne, eu vou para o inferno, se eu tenho que comer legume, nada disso faz mais diferença,
para alguém que tem realmente experiência. É claro que, infelizmente, haverão muitas pessoas que vão caminhar na fé e nunca vão crescer. Paulo, inclusive, escreve aos Coríntios dizendo assim, que eles já eram para ser adultos, mas ele não podia tratá-los como adultos porque eles ainda eram meninos, porque fugiram das etapas. Tem gente que foge das etapas. Tem gente que quer dar você tem que subir um degrau após o outro, tem gente que quer subir 2, 3 degraus após o outro e não seguir os processos dentro da forma correta, das sequências corretas. E aí, infelizmente, fica faltando muita coisa. É por isso que a gente vê, às vezes a gente vê homens e mulheres, obreiros e obreiras, velhos de evangelho, mas agindo como um novo convertido que não tem muita noção daquilo que está fazendo. Pessoas que vivem submissos às lendas, aos mitos, porque a plenitude daquilo que ele deveria estar vivendo, ele não consegue viver porque fugiu das etapas. Porque a esperança ela não traz confusão. Você entende o amor de Deus que foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Disso que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo tem essa comunicação da nossa consciência de que é real, de que é verdadeiro, de que não é uma prática de liturgia que nos dá comunhão com Deus, mas sim a fé, a esperança e a relação vivida no dia a dia. Porque Deus se antecipou a nós, se antecipou às nossas ações, pois o Senhor Jesus veio para esse mundo e morreu por nós quando éramos ímpios, quando éramos pecadores não arrependidos. Talvez é igual algumas doutrinas têm, que ele morreu só pelos eleitos. Seria até justificável alguém morrer por um justo, como diz Paulo aqui. Mas ele prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem prova de amor maior do que essa. Não depende das minhas vestes. Não depende do meu corte de cabelo. Não depende da minha cultura. Aquilo que dependia de ser já foi. Foi a manifestação do seu amor. E a única coisa que eu preciso entrar agora é com a fé. É claro que aqui eu não vou questionar dogmas denominacionais. Isso é a cultura de cada um. Mas em relação a Deus, só precisamos entrar pela fé. Se você acha que não pode mais comer carne, então não coma. Se acha que é só legume. Mas se o teu outro irmão crê que pode comer carne e comer o que ele quiser, cara, vive a sua vida. Vive a sua fé. Não perde seu tempo sendo juiz de ninguém por questões bobas. Se condenando por coisas bobas. Porque se o Senhor morreu por nós, se quando nós éramos pecadores, Ele fez todos esses benefícios, dirá agora que estamos reconciliados com Ele. Que Ele nos livrará da ira que está para cair sobre aqueles que são desobedientes à sua santa palavra. Aqueles que não creram no sacrifício de Cristo no Calvário, aqueles que rejeitaram a salvação no Senhor. Mas se você aceitou a salvação no Senhor, se você crê, não são tradições religiosas que vão nos separar do Senhor. Pode separar de uma comunidade cristã, mas do Senhor só a vida de pecado. Mas se creres e se arrependeres, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E já reconciliado, salvos da ira futura que há de vir sobre todo aquele que rejeita esta palavra. Então que Deus abençoe, pelo poder do nome de Cristo, cada vida de uma maneira especial, que possamos entender corretamente aquilo que a palavra de Deus ela quer nos dizer.